Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos resolver mais uma questão aqui de matemática, agora de geometria analítica. A questão diz o seguinte: determine o centro e o raio da circunferência x² mais y² menos 8x mais 6y igual a zero. Bom pessoal, vamos destacar essa equação que está na forma desenvolvida ou forma normal. Agora veja, nós vamos resolver vamos resolver o que está pedindo na questão, completando quadrados aqui. Nós temos aqui a soma de dois trinômios. Na verdade, vamos forçar a aparecer a soma de dois trinômios quadrados perfeitos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, primeiro, agrupando aquelas variáveis, as mesmas variáveis, digamos assim, semelhantes não, mas as mesmas variáveis. Por exemplo, os termos que estão com variável x, né, x e x², nós vamos separar dos que estão em y. Então, ó, x² menos 8x. Eu vou dar um espaçozinho aqui e vou escrever mais à frente aqui, mais y² mais 6y, isso igual a zero. Legal. Agora veja o seguinte, esses dois termos aqui, para eu completar e ele se transformar num trinômio quadrado perfeito, eu tenho que lembrar daquela formulinha aqui, ó. Isso aí independe, né, pessoal, tanto faz a soma ou a diferença, o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. A gente vai usar essa ideia aqui, né? A mais B, por exemplo, um quadrado da soma. Como é que a gente desenvolve isso? A gente desenvolve fazendo assim, ó, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, B². Perceba o seguinte, que se eu olhar para esse polinômio desenvolvido aqui, né, essa fatoração aqui desenvolvida, que deu um trinômio quadrado perfeito, se eu comparar com x² menos 8x, o que eu tenho aqui, ó? x² menos 8x. Falta o quê? Falta o segundo ao quadrado. Então, mais o segundo ao quadrado. Mas como eu consigo encontrar esse segundo termo ao quadrado? Perceba que o termo do meio é 2 vezes o primeiro, que eu já tenho aqui, que é o x, vezes o segundo, que eu quero encontrar. E exatamente que está atrás dessa forma de falar está a resposta. Eu sei que o segundo está sendo multiplicado por 2. 2 vezes o primeiro não é x, vezes o segundo, para eu encontrar o segundo, basta eu dividir por 2. Se eu dividir o 8, e não o menos 8, o 8 por 2, eu vou encontrar 4. Então eu estou fazendo aqui, ó, eu estou dividindo o 8 por 2. Eu vou encontrar o seguinte, x² menos 8x mais, perceba, quando eu divido o 8 por 2 é 4. Esse 4, ele é o segundo termo. E o segundo termo, no trinômio quadrado perfeito, ele tem que ser elevado ao quadrado. Então, 4 ao quadrado. Vamos repetir a expressão de cima agora. Mais y² mais 6y. Vamos fazer aquele mesmo processo. Se eu dividir o 6 por 2,
eu vou encontrar 3. Como eu preciso elevar ao quadrado aqui, ó, elevado ao quadrado, certo? Isso deverá ser igual a 0. Só que tem o seguinte, pessoal. Quando eu adiciono alguma coisa num membro da equação, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu tenho que adicionar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. De modo que, agora eu vou resolver a potenciação. É lógico que, se você tá fera aí em geometria analítica, você não precisa ir por esses passos detalhados aqui. Você pode ir direto. Mais y ao quadrado, mais 6y, mais 9. Isso é igual a 0, mais 16, mais 9. Melhorando isso aqui tudo, nós vamos ter o seguinte. X ao quadrado menos 8x mais 16 mais y ao quadrado mais 6y mais 9 igual a 25, né? 0 mais 16 mais 9, 25. Agora, ocorre que isso aqui, ó, como foi dito, é um trinômio quadrado perfeito, assim como esse outro também é um trinômio quadrado perfeito, esse outro polinômio, né? Então, como é que eu fatoro esse polinômio? Agora eu vou voltar para a forma reduzida desse polinômio aqui. Eu tenho que extrair a raiz quadrada do primeiro, que vai dar x, repito esse primeiro sinal, e extraio a raiz quadrada do segundo aqui, ou do último, né? Que é 4. E elevo ao quadrado. Mais, repetir esse sinal aqui, extraio a raiz quadrada desse, que é y, mais, repito esse sinal, extraio a raiz quadrada do último termo, que é o 3, né? Raiz quadrada de 9, 3, e elevo ao quadrado. Isso é igual a 25. Tá, Márcio, e daí? Você achou essa expressão aí fatorada? Essa expressão nada mais é do que a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência. A forma reduzida, né? E o que ela diz para nós aqui? Veja, se você se lembrar lá, montando lá, desenhando lá um círculo, vou usar uma moedazinha aqui para ajudar a gente rapidamente. Se você tem um círculo aqui, ó, e eu vou localizar ele num plano cartesiano, só para fazer uma ilustração breve aqui. Se eu tenho esse círculo aqui, onde o centro dele mais ou menos aqui, o centro dele tem coordenadas AB. Veja o seguinte, quando eu acho a distância do centro a qualquer ponto na linha da circunferência, digamos que genericamente eu coloque aqui que seja um ponto de coordenadas x, y, o que acontece? Essa distância ela é dada exatamente pelaquela fórmula da distância entre o ponto x e y, e o ponto C, que é o centro, A e B. Se eu quero achar a distância do ponto C até o ponto, a distância entre o ponto C e o ponto P, é exatamente o raio da minha circunferência, certo? Bom, mas eu sei que a distância entre dois pontos é a raiz quadrada da variação, né, entre as abscissas, né, dos dois pontos, x menos a mais ao quadrado, né, y
menos b, isso elevado ao quadrado. Isso é igual ao raio, continua sendo igual ao raio, né? Agora, se eu quero tirar esse sinal de radical aí para facilitar nossa observação, eu elevo tudo ao quadrado, né? Fazendo isso, eu posso cancelar aqui o sinal de radical, né? E aí vou ficar com x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Perceba que aqui nós temos aqui, ó, a forma reduzida. A forma reduzida da equação da circunferência. Fazendo esse comparativo aqui, ó, nós sabemos o seguinte, que o centro, melhor dizendo, vamos explanar um pouco mais aqui. O centro é dado por A e B, conforme o exemplo que nós citamos ali, para demonstrar a fórmula reduzida da circunferência. Se eu quero achar o raio ao quadrado, o raio é muito fácil. Basta eu comparar uma equação com a outra. Então perceba, se eu tenho aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, isso é o raio ao quadrado. Se você comparar essas duas equações, você vai chegar à conclusão de que o a, para ele ser negativo aqui, ó, negativo com negativo só pode dar positivo, ó. Menos com menos dá mais, ou seja, quando eu pego o 4 positivo e coloco no lugar do A, eu fico com x menos 4. E o B, observando, ó, mais com menos dá menos. Quando eu pego o 3 negativo e coloco aqui na minha fórmula y menos b, y menos 3, eu vou ficar com mais 3. Então o B é 3 positivo. Ok? Então, aí nós já encontramos o centro. O centro é 4 e menos 3. As coordenadas 4 menos 3. E o raio? Eu sei que o raio ao quadrado é igual a 25. Fazendo a comparação aqui, ó, o raio ao quadrado é 25. Ah, mas eu quero achar o raio, não o raio ao quadrado. Ah, muito simples. Basta eu extrair a raiz quadrada de ambos os membros aqui, né? Se eu fizer isso, ó, eu vou encontrar o quê? Aqui eu posso cancelar aqui o sinal de radical, é o raio igual a raiz quadrada de 25 é 5. Resolvido o problema. Evidentemente que você não vai passar por essas etapas todas, você vai simplesmente aplicar este conhecimento imediato ali. É uma questão bastante objetiva, uma questão que caiu no vestibular da Universidade Federal do Pernambuco em 86. Note a diferença de modelos de questão, né? Não é uma questão que envolve lá um probleminha como no Enem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.